Da Fundação Festival Páscoa. Ah, De Vale agora. governador Rui, aqui, Falaram um negócio hoje aí, achei ideia. mais jovem, uma E o Rubens, empresário. Salve. Oi. Ei, meu presidente. Tem hoje? Cada tô preferindo. Não, tô ouvindo o prefeito. Seja bem-vindo, governador Valadares. Tá legal. Vai pra onde?
Vambora, né? A importância desses pressupostos é descentralizar e melhorar o atendimento à população do governador Valadares. Eu acho que dá o nome dele ali. Inaugura oficialmente. Espera da marcada. Então você podia fazer um meio de campo lá fora. Para iniciar essa comemoração, gostaríamos de convidar o Frei Leopoldo para dar as bênçãos da agência. A comemoração da inauguração dessa agência, convidando o Frei Leopoldo para dar as bênçãos. Bênção do Frei Leopoldo. Antes de iniciar essa pequena cerimônia, eu simplesmente, pouquíssimas palavras, explicar a significação desta cerimônia. Primeiro é que o homem sempre tem necessidade de um sinal do sobrenatural. Em todas as civilizações, em todas as religiões, sempre há aquele que é o ministro, o sacerdote,
etc. Né? A autoridade. Essa é a primeira ideia. E eu represento, nesse momento, essa autoridade sobrenatural. Segundo enfoque, também rápido. Benzer. Benzer significa bem dizer. Dizer bem. Então, em línguas afins, em línguas da mesma família linguística do português, tem benedicare, tem benedire, sempre dizer bem, bem dizer. Então nós vamos simplesmente nesse momento bem dizer ao Senhor, bem dizer àquele que é o doador de todos os bens, dizer bem, ou melhor, louvar por esse ambiente de trabalho. Nós temos aqui um texto da Epístola aos Colossenses. São Paulo escreveu aos cristãos de Colossos no início da igreja, capítulo 3, versículos de 23 a 25. Qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o com dedicação, lembrando que é para o Senhor e não para os homens. O Senhor vos recompensará, fazendo-vos seus herdeiros. Sois servos de Cristo Senhor. Quem se comporta injustamente receberá a paga da sua injustiça, não importa a sua condição. Então vocês viram apenas 3 versículos de São Paulo, dizendo que tudo que a gente faz, em primeiro lugar, deve ser para o Senhor. E aquele que comportar-se injustamente receberá a paga de sua injustiça, não importa a sua condição. No caso assim, desse estabelecimento, seja o contínuo mais humilde até chegar no gerente, todos têm obrigação diante de Deus de agir com justiça. Agora nós iremos fazer 3 pequeninas invocações. A resposta é: nós vos louvamos, Senhor, amém, aleluia. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa palavra criastes todas as coisas para o bem do homem. Que o trabalho realizado neste local se torne uma bênção para esta cidade e que nunca seja causa para qualquer injustiça. Nós vos louvamos, Senhor. Amém. Aleluia. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque destes ao homem a inteligência e a força de trabalho, a criatividade e a vontade de realizar coisas novas. Que neste local todos usem as suas aptidões para aperfeiçoar a vida dos homens, sem nunca destruir ou distorcer os vossos planos. Nós vos louvamos, Senhor. Amém. Aleluia. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque não quisestes terminar sozinho a obra da criação e fizestes do homem vosso colaborador. Que neste local todos saibam trabalhar em equipe, um respeitando o outro, um valorizando as capacidades do outro, em espírito de fraternidade e colaboração e nunca de competição e de opressão. Nós nos louvamos, Senhor. Amém. Aleluia. Agora é o momento de implorar de Deus a bênção sobre o trabalho realizado nesse local. Abençoai, pois, Senhor, este local e todos os que aqui irão trabalhar, para que em tudo sejais glorificado, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a glória, o poder, agora e sempre. Nós vos louvamos, Senhor. Amém. Aleluia. Água benta é também um sinal. Nós necessitamos de sinais. É muito notório aquele milagre do Cristo, quando a moça disse: se eu tocar ao menos a franja do manto dele, eu vou ser curado. E foi pé de pé e tocou a fibra do manto. E Jesus, no meio daquele povão, disse: mas quem que tocou? Quem me tocou aqui? E o apóstolo achou ruim e falou: mas o senhor está no meio de tanta gente, vai perguntar quem te tocou? Ele disse: mas alguém me tocou com espírito de fé. E disse para aquela pessoa: vai, a tua fé te salvou.
Então foi a fímbria do manto de Jesus. E São Pedro, quando ele passava, está nos Atos dos Apóstolos, o pessoal botava o povo na beira do caminho para ao menos a sombra de São Pedro tocar sobre aquelas pessoas. Então nós temos necessidades de sinais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Está pronto a ser. Excelentíssimo senhor Dr. Rui Moreira de Carvalho, digníssimo prefeito municipal, excelentíssimo senhor Aristides Gonçalves Pereira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares, excelentíssimo senhor Dr. Francilino Pereira dos Santos, digníssimo diretor de administração do Banco do Brasil, ilustríssimo senhor Romeu Tarcísio Cambraia, digníssimo superintendente estadual do Banco do Brasil, ilustríssimo senhor Antônio Silva, digníssimo gerente da agência de Governador Valadares, demais autoridades presentes, senhoras, senhores. O Banco do Brasil, o maior complexo financeiro da América Latina e um dos grandes do mundo, tem o prazer de entregar a esta cidade mais um dos seus postos de serviço. E ninguém melhor para expressar o que representa o Banco do Brasil para essa comunidade do que o nosso gerente, o senhor Antônio Silva. Excelentíssimo senhor Dr. Rui Moreira de Carvalho, digníssimo prefeito municipal, excelentíssimo senhor Toninho Coelho, vice-prefeito, excelentíssimo senhor Aristides Gonçalves Pereira, digníssimo presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Dr. Francelino Pereira, digníssimo diretor administrativo do Banco do Brasil e vice-presidente, ilustríssimo senhor Romeu Tarcísio Cambraia, superintendente estadual, demais autoridades presentes. É com justo orgulho e muita satisfação que o Banco do Brasil inaugura mais um ponto de atendimento em Governador Valadares. Sabedores de que a sociedade precisa e merece o melhor atendimento por parte dos bancos, pedimos, e a alta direção do Banco do Brasil concordou com a criação de mais 2 seções externas. Uma na Rua São Paulo, no centro, e outra na Avenida JK, aqui no bairro Vila Pretas. Os pontos não foram escolhidos por acaso, mas foram fruto de um estudo profundo da necessidade mais urgente e localização dos clientes do banco, atuais e em potencial. Chama-se seção externa por ser uma ramificação da Agência Centro, mas, na realidade, funciona como agência independente, pois executa todas as operações bancárias. Conseguimos, assim, 2 objetivos. O primeiro, descentralizar os serviços da Agência Centro. E o segundo, mais importante, melhorar a nossa prestação de serviço, colocando o banco mais perto de seus clientes. Não foi fácil, como parece, conseguir tal benefício para a nossa cidade. Não fosse a visão de homens na nossa direção geral, do quilástico Dr. Francelino Pereira, dificilmente conseguiríamos esta realização. Para ressaltar a importância do evento, o Dr. Francelino, nosso diretor administrativo e vice-presidente, também representando o presidente do banco, Dr. Mário Berar, fez questão de comparecer pessoalmente prestigiando a inauguração. Destacamos também a presença do nosso superintendente regional, Romeu Tarcísio Cambraia, que à frente dos negócios do Banco do Brasil em Minas Gerais, tem emprestado o máximo dinamismo e contornado com raio brilho os muitos problemas que atravessamos. Cambraia já nos visitou em outras ocasiões e demonstra especial apreço por nossa cidade. Com pessoas assim e com auxílio da comunidade, o Banco do Brasil responde aos inúmeros desafios com trabalho, fé e esperança. E é dentro do espírito de esperança que entregamos à comunidade essas instalações. E também apresentamos os funcionários, senhores Luiz Carlos de Souza, supervisor deste posto, aqui peço Sandoval José da Silva,
Sidney Cambuçu. E ainda, mais duas contratadas, Maria Cristina Moraes Lima Gomes e Rita de Cássia Alvarenga Andrade. Desejamos a eles um trabalho profícuo, aos nossos clientes um atendimento sempre melhorado e ao banco possibilidade de servir ao nosso país como grande aliado das classes produtoras e de todos os segmentos de nossa sociedade. Muito obrigado. Convidamos o Dr. Rui Moreira de Carvalho para que faça uso da palavra. Excelentíssimo senhor Dr. Francilino Pereira, diretor administrativo e vice-presidente do Banco do Brasil, caro Toninho Coelho, meu vice-prefeito, Aristides Gonçalves, presidente da Câmara, Dr. Raimundo Rezende, deputado federal, constituinte Nael Varela, deputado federal, representantes de partidos políticos, senhores vereadores, demais autoridades. O Banco do Brasil dá nesta oportunidade um exemplo de confiança e de credibilidade no desenvolvimento de Governador Valadares e na operosidade do seu povo, inaugurando essas duas agências de prestação de serviço. E nós temos a oportunidade de ver nessa ocasião que uma empresa pública é capaz de, quando administrada com desempenho, com honestidade, de produzir frutos e dar dividendos para o nosso país. E em receber também o diretor regional, Dr. Romeu Cambraia, nesta oportunidade para inaugurar essas duas novas agências. E contamos sempre com os empreendimentos do Banco do Brasil na nossa região, para que, junto com a Prefeitura, possa promover o desenvolvimento da nossa cidade e do Médio Rio Doce. Muito obrigado. Convidamos o superintendente regional, Dr. Romeu Tarcísio Cambraia. Caro diretor de administração, Dr. Francilino Pereira dos Santos, senhor prefeito municipal, demais autoridades, senhores empresários, companheiros do Banco do Brasil, senhoras e senhores. É com uma satisfação muito grande que nós estamos aqui entregando a terceira agência dessa cidade, da sociedade local, e daqui a pouco a quarta agência. Com essas quatro agências, nós nos aproximamos mais um pouco dos 5.000 pontos de atendimento. Ainda há pouco, no plano cruzado, nós contávamos com cerca de 4.000 pontos de atendimento. Enquanto os outros bancos, muitos, fecharam agências, cerca de 3.000 a partir do plano cruzado, o Banco do Brasil não apenas não fechou nenhuma, mas abriu cerca de 1.000 novas unidades. Ainda há pouco, nós estivemos em Martinho Campos. Amanhã estaremos inaugurando Jaíba, depois da manhã Parauapebas, Esmeralda, Maturim. Tudo isso, esse crescimento com modernidade, vem de acordo com as diretrizes de uma pessoa, um homem que nós, funcionários do Banco do Brasil, a cada dia aprendemos a admirar mais, a respeitar mais. Pelo seu entusiasmo, pela sua forma, a sua maneira otimista de administrar, pelo seu pique que a gente custa acompanhar, e nos cansa muitas vezes, pela sua honestidade, sobretudo pela sua honestidade, pela forma com que ele acolhe
as pretensões de todos e procura dar a todas essas pretensões, aos problemas, as soluções mais adequadas. E que por tudo isso é um exemplo vivo que deveria ser permanentemente seguido por todo homem público desse país. O nosso sempre governador, Dr. Francisco Pereira. Sob o comando e nas diretrizes do Dr. Francisco, nós continuamos apoiando a nossa vocação tradicional de chegar mais perto do campo, dos pequenos empresários, das pequenas comunidades urbanas rurais. Mas, por outro lado, o doutor Francisco também recomendou que a gente, a cada dia, seja também um banco mais urbano, com todas as conotações que essa palavra possa trazer. E é assim que nós chegamos aqui mais uma vez, pela terceira vez e daqui a pouco pela quarta vez. Com esse compromisso. Aqui não é simplesmente um novo posto de atendimento. Aqui é, na realidade, um novo posto de apoio ao trabalho. Porque é com o trabalho que nós, sem dúvida, haveremos de combater todos esses problemas, essas dificuldades que atualmente vêm afligindo a economia brasileira. É com o trabalho e, consequentemente, com produção, junto com o setor produtivo, é que nós haveremos de estimular cada vez mais a produção, realmente a maior inimiga da inflação e da fome. E é dessa forma que nós estamos chegando aqui hoje. E renovando, nesse momento, o nosso compromisso de continuar ao lado dessa cidade tão progressista, apoiando os empresários e a sociedade local a permanecer no rumo certo de sua prosperidade. Muito obrigado. Convidamos o diretor de administração, o doutor Francisco Pereira dos Santos. Meu caro Rui Moreira, prefeito de Governador Valadares, a quem transmito o voto de felicidades, de êxito, de sucesso, para conduzir o destino de um dos centros mais importantes da vida econômica, social, política e cultural de Minas Gerais, que é a nossa cidade, Governador Valadares. Desejo-lhe todo o esforço possível e nos colocamos à sua disposição para servir a esta cidade como se estivesse servindo a Minas por inteiro. Meu caro Toninho Coelho, companheiro de Rui Moreira, sempre presente às aspirações de Governador Valadares. Uma liderança autêntica, um amigo inseparável. A ele, a nossa expectativa de que ao lado de Rui possa contribuir, mesmo como vice-prefeito. Vice hoje trabalha, tem que trabalhar para servir a essa cidade. Meu querido Aristides Gonçalves, presidente da Câmara Municipal. Ser vereador é uma coisa muito importante. Você começou pela Câmara e pode prosseguir. Siga em frente. Eu comecei como vereador. Meu querido amigo Lael Varela, que é a mais bela conquista de Governador Valadares, e tê-lo aqui presente não apenas como empresário, mas também como líder político. Lael Varela é uma expressão autêntica da Minas Gerais renovada, dos seus valores, das suas preocupações. E ele tem se revelado, na sua curta, mas expressiva vida pública, como um homem efetivamente integrado no espírito público dos mineiros. Isso é muito importante. Meu querido Raimundo Rezende, a você um abraço fraternal.
Um abraço que remonta aos tempos em que governador de Minas, e você governador de Governador Valadares, sempre se conduziu com extrema distinção diante dos homens públicos de Minas. Um homem extremamente comunicativo, um homem sensível e dominado sempre por um espírito de probidade, que é o traço fundamental dos homens públicos de Minas. Que você seja sempre o cidadão que traduz com fidelidade o espírito de companheirismo e a luta de pioneirismo e desenvolvimento e bem-estar desta cidade e desta região. A vocês dois, Lael Varela e Raimundo Rezende, também a nossa demonstração de admiração pela contribuição que deram para a formulação da nova Constituição da República, recolocando o país no clima de evolução constitucional e formulação da ordem jurídica, de tal forma que possamos chegar à plenitude da democracia através de uma transição pacífica, tranquila, levando o povo ao bem-estar permanente. Meu caro deputado estadual Alcir Nascimento, meu amigo de longa data, companheiro de governo, um homem público exemplar, que faz da dignidade o traço fundamental de sua vida. Uma vez, Tancredo Neves disse que o novo nome de Minas era liberdade. Agora, meu querido amigo, o novo nome de Minas é a dignidade, e você a representa. Meu caro deputado Wilson Vaz, a você, ao lado de Lael e ao lado de Raimundo Rezende, a nossa admiração pela delicadeza com que convivemos, pela troca de ideias que às vezes formulamos e pela contribuição que vem dando não apenas para a definição da vida constitucional do país, mas por seu profundo amor a Governador Valadares. Meu caro e querido Hermílio Gomes de Moraes, já da Silva. O pessoal sempre erra, né? Moraes é rico. É, você é o rico, você é o pobre. A você, meu amigo de tantos anos, não será preciso dizer do meu respeito e da minha estima por você. Meu caro Frei Leopoldo, meu caro Coronel Altino Machado, obrigado pela presença. Meu caro Tenente Coronel Leni Santana, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar. Meu caro Francisco Monteiro, delegado regional de polícia. Meu caro Adailson Cunha Magalhães, presidente do Clube dos Diretores Lojistas. Meu caro Dr. Edson Alberto de Souza, presidente da Associação Comercial ITV Leste. Meu caro José Miguel Berlo, presidente da Cooperativa Agropecuária de Governador Valadares. E meu caro Pedro Tassis, o Pedro, vem para cá. Está longe, hein? Que é o presidente da Turminas e meu amigo. Meu querido companheiro de trabalho e dirigente do Banco do Brasil em Minas Gerais, que é o meu Tarcísio Cambraia. Meu caro José Henrique Mendes, o meu abraço e felicitações pelo sucesso que vem tendo à frente da agência da Vila Isa, que inauguramos há mais de um ano. Meu caro Antônio Silva, excelente administrador do Banco do Brasil. Ele veio de Manhuaçu para Governador Valadares como sendo um cidadão que não veio para se aposentar, mas para projetar o Banco do Brasil. Meu caro Átila Brandão Maia, Bahia, gerente que veio para cá, e meu caro Hélio Pascoal, presidente da União Brali. Cadê? Vem cá, Hélio. Meu caro, vamos conversar um pouco e conversar de uma forma íntima.
evitando a retórica, para que possamos nos entender em relação à instituição que representamos e em relação ao destino desta nação. Vamos conversar intimamente para que possamos entender ainda mais o espírito do tempo e a nova destinação a que se propõe o Banco do Brasil como instituição. Essa conversa se desenvolve entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que se estimam e se respeitam mutuamente, porque os conheço praticamente a todos, e todos me conhecem, e sabem da dedicação com que exercemos a vida pública, e com que amor, com que distinção nós retornamos a governador Valadares. Vamos conversar um pouco sobre o Banco do Brasil. Para dizer-lhes que nós representamos uma instituição que se identifica com o próprio idealismo da sociedade civil brasileira. Uma instituição que se identifica com a própria história da vida econômica nacional. Uma instituição de valor inexcedível, na qual trabalham e se apaixonam mais de 140 mil funcionários. Somos 140 mil funcionários trabalhando em todos os nossos pontos de atendimento ou centro de atividade médica, identificados com o desenvolvimento desta nação, no pressuposto de que, para chegar a esse desenvolvimento, o Banco do Brasil é fundamental. Em verdade, esta instituição que completou agora 180 anos, está se projetando cada vez mais, buscando novas fronteiras, não apenas através da instalação de novas unidades operacionais, mas também através da execução de serviços até há pouco reservados apenas aos bancos do setor privado. Um banco como este tem momentos de glória e tem momentos de obstáculos e dificuldades. Mas em nenhum momento o banco deixou de se ajustar ao espírito nacional. Em nenhum momento deixou de oferecer a sua ajuda, o seu auxílio, a sua contribuição para a correção das desigualdades sociais e a formulação de uma nova política de distribuição de renda. Um banco estimado e, mais do que isso, respeitado. Mas com o desenvolver do tempo, naturalmente que ele foi se adaptando ao novo espírito de modernidade, modernizando os seus instrumentos de ação, treinando os seus recursos humanos, identificando-os cada vez mais com a própria estabilidade da vida política da nação. Este banco chegou à nova república dentro de uma expectativa que nos preocupava a todos. A nossa participação no mercado financeiro nacional era extremamente reduzida. Dificuldades diversas, obstáculos intransponíveis, talvez, nos governos anteriores, nos levaram a uma condição de uma mínima participação na distribuição dos recursos, dos dinheiros do sistema financeiro nacional. E por que participávamos pouco? Porque a nossa fatia era extremamente reduzida. A nossa influência na configuração da política financeira era praticamente inexistente.
na medida em que assumimos a direção desta instituição, dominado por um profundo sentimento público. Antes sob o comando do meu amigo Camilo Calazans e agora sob o comando do meu amigo Mário Berardo. E com a colaboração dos administradores e dos nossos 140 mil servidores, o banco passou a ter um novo perfil, uma nova postura, buscando exatamente um convívio com a sociedade. Para ser mais claro, o banco era de certa forma em si mesmado. Ele se agarrava muito à sua tradicionalidade. Um gerente do Banco do Brasil era sempre um ser muito importante. Era sempre uma pessoa que se situava num determinado perfil e, consequentemente, a sociedade tinha que procurá-lo. Ir atrás dele, porque precisava dele, porque ele era importante. Mas na medida em que nós fomos nos transformando numa nação desenvolvimentista e numa nação democrática, na medida em que o país se abriu para o exercício da democracia, o próprio banco abriu também as suas portas e reciclou o seu comportamento através de cursos, através de leituras e, sobretudo, pela intuição que possuímos para entender o espírito do tempo. Foi assim que, aos poucos, cada um de nós buscamos as mãos da população. Não nos isolamos mais, de tal forma que a designação de um gerente para uma cidade como o governador Valadares passa por um crivo. Para que venha para governador Valadares um gerente apenas para aposentar-se, como aconteceu em épocas distantes. Mas um que se comunique, que tenha as mãos para cumprimentar e braços para abraçar, que conheça a cidade, o seu perfil, a sua gente, a sua população, as suas distorções econômicas, sociais e financeiras, que entenda profundamente o espírito de tenacidade e o amor à comunidade. Por isso é que fomos buscar em Manhuaçu este moço Antônio Silva, para que assumisse o comando do Banco do Brasil nesta cidade e se tornasse um irmão, um companheiro, um agente da comunidade. Não posso entender um administrador do Banco do Brasil que não participe dos eventos da comunidade. Pois bem, na medida em que o banco desenvolveu as suas atividades, fomos atingidos pela tragédia do Plano Cruzado. Mais de 100 milhões de brasileiros sonharam, depois da mudança política, com um projeto de natureza econômica e social e financeira, que atendesse às expectativas criadas pela política de mudança institucional do país. De tal forma foi essa expectativa, que quando foi anunciado o Plano Cruzado, todos nós nos tornamos formuladores, autores, executores, mutuários e até fiscais do Plano Cruzado. E quando os sonhos ruíram e a tragédia se abateu sobre a nação, com a derrocada do plano, a sociedade brasileira foi dominada por um sentimento de frustração, de desencanto. Por quê? Porque sonhara e não realizara. Porque sonhou e não realizou. Naquele momento, através de diretrizes formuladas pela área financeira do governo, os bancos particulares dispensaram cerca de 300 mil funcionários, fecharam mais de 2.500 agências, até porque os novos mecanismos não correspondiam às expectativas de lucros decorrentes da prestação de serviços. Nós mesmos, na direção do Banco do Brasil, fomos convocados
para demitir funcionários e para fechar as agências deficitárias. Olhamos o mapa e verificamos que 1/3 ou mais de 1/3 das nossas agências são deficitárias. E como fechá-las? Como reduzir as suas atividades? E como dispensar os nossos funcionários? Se eles ingressaram no concurso, no serviço pela via democrática do concurso e eram indispensáveis ao desenvolvimento e ao crescimento da nossa instituição. A verdade é que não fechamos uma só agência e não dispensamos um só funcionário. Bem ao contrário, depois do fracasso do Plano Cruzado, já estamos instalando mais de 1000 unidades nesse país, nesta nação. E admitimos mais de 20.000 servidores, não apenas através do concurso público, mas através de estagiário, que é um expediente a quem recorremos, enquanto não temos autorização para realizar concurso público. Ao mesmo tempo em que nos retiraram a chamada conta movimento, que nos colocava praticamente como agente financeiro do governo, o próprio governo permitiu, por expressa autorização, que exercitássemos todas as atividades mercantis e de prestação de serviços inerentes à rede privada. Por isso que hoje nós estamos aí, desenvolvendo as nossas atividades em todos os planos e perfis, de tal forma que hoje o banco está colocado à disposição de todos, como se fosse uma instituição privada. E querem uma informação? Dizem que as instituições do setor privado exercem com mais acuidade e mais dedicação os seus deveres e as suas atividades. Pois a minha experiência no Banco do Brasil é de que os nossos funcionários que pertencem a uma empresa ligada ao governo exercem as suas funções com os mesmos sentimentos de lealdade, dedicação, acuidade e trabalho. Pois bem, com essa nova prestação de serviços, tornou-se necessário um novo perfil para o banco. Esse novo perfil exigiu que nos voltássemos para os setores urbanos, para os grandes centros urbanos. E assim é que designamos funcionários através de grupo de trabalho para um novo redesenho da distribuição das agências dos grandes centros. Examinamos São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais. E desde quando chegamos no Banco do Brasil, recomendamos a todos os nossos setores que qualquer tratamento dispensado ao Banco do Brasil para o Rio de Janeiro e para São Paulo fosse identicamente, pelo menos, dispensado a Minas Gerais. Pois bem, por isso mesmo é que nós já instalamos em Belo Horizonte 15 unidades operacionais, na busca desse novo perfil para o banco. E por isso mesmo é que depois de estudo aprofundado, verificando qual a vocação do crescimento da cidade, nós estamos instalando, depois da Vila Isa, mais 2 unidades operacionais aqui em Governador Valadares. Continuamos sendo um banco rural, mas somos também um banco urbano. E por isso mesmo é que nós procuramos desenvolver esse novo perfil e esses novos horizontes na busca da identificação do papel do banco com o sentimento da sociedade. Pois bem, agora aqui em Governador Valadares, estas novas agências. Alguém dirá, mas por que o Banco do Brasil, que sempre primou por grandes instalações, geralmente localizadas nas chamadas agências centros, ou nas unidades dos grandes centros urbanos e mesmo nas pequenas cidades, por que o banco está dividindo os seus espaços? O espírito é exatamente este: colocar o banco bem perto da clientela. Hoje não é a sociedade que busca o banco, que procura o banco. O banco é que tem que procurar a sociedade.
Até porque ninguém vai sair de casa para atravessar a cidade de um lado para outro na procura do Banco do Brasil, se tem outra instituição ali ao lado para prestar serviços idênticos. Esta é a razão pela qual estamos espalhando pelo Brasil inteiro esses novos tipos de agências, para servir a todos de uma forma mais completa e mais dedicada. Quero transmitir a todos, na oportunidade desse encontro, uma palavra de agradecimento pela presença. A nossa supervisora Silvana de Oliveira Rocha, doutor Alcino Nascimento e o doutor Raimundo Rezende. Sobre a explicação de dar uma bênção, que a palavra bênção vem do verbo benzer, que é uma palavra portuguesa oriunda. E a resposta à minha prece seria: nós vos louvamos, Senhor, amém, aleluia. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa palavra criastes todas as coisas para o bem do homem. Que o trabalho realizado neste local se torne uma bênção para esta cidade e que nunca seja causa para qualquer injustiça. Nós vos louvamos, Senhor. Amém. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque destes ao homem a inteligência e a força do trabalho, a criatividade e a vontade de realizar coisas novas. Que neste local todos usem as suas aptidões para aperfeiçoar a vida dos homens, sem nunca destruir ou distorcer os vossos planos. Nós vos louvamos, Senhor. Amém. Nós nos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque não quisestes terminar sozinho a obra da criação e fizeste do homem vosso colaborador. Que neste local todos saibam trabalhar em equipe, um respeitando o outro, um valorizando as capacidades do outro, em espírito de fraternidade e colaboração e nunca de competição e opressão. Nós vos louvamos, Senhor. Amém. Neste momento nós procedemos ao ato da bênção propriamente dita, aspergindo o local com água benta. É um simples sinal. A bandeira nacional também é um pedaço de pano e é um símbolo da nossa brasilidade. Eu me lembro quando eu estava em Roma,
e avistei a bandeira brasileira, eu parei o que eu estava de explicar que essas gotas de água, a gente está aspergindo esse local. Antes de Cristo já se usava aspergir os E ninguém melhor para expressar o que representa o banco para esta comunidade do que o nosso gerente, o senhor Antônio Silva. Todos esses citados nominalmente, meus colegas de outros bancos, o colega da Vila Ilha San Henrique, meu colega de administração Silva, senhoras e senhores, ao inaugurarmos essa sessão externa, estamos nos preparando para, entre outras finalidades, o desenvolvimento político da nossa terra. A natureza nos privilegiou com algo muito belo e que parece esculpido por gigantesco arquiteto, de onde se pode descortinar toda a cidade e vasta região vizinha. É o Pico do Ipituruna. O projeto turístico visa construir um teleférico e também um hotel com visão paisagística. Após concluído, transformará o Governador Valadares em importante polo turístico, uma vez que por sua localização já é polo regional. A Univale é outro projeto importante que mobiliza as lideranças em toda a população. A criação da nossa universidade trará, sem dúvida, enormes benefícios para a região. Diante da perspectiva de tanto progresso, o Banco do Brasil também se associa à comunidade, participando e procurando uma integração efetiva. As inaugurações de hoje são provas de que o banco busca e sempre buscou maior aproximação com a sociedade, desde que dela depende para a sua sobrevivência. A Samira Molaí. A Quineli Catarina de Oliveira. E, finalmente, Maria Helena Cruz. Estes funcionários foram escolhidos porque apresentam um perfil de cortesia e bom atendimento. Temos certeza que corresponderão às expectativas do banco e da comunidade com a mesma boa vontade com que serviram na agência sede. Aos nossos clientes atuais e futuros, o nosso muito obrigado. Passamos a palavra para o excelentíssimo prefeito, Dr. Rui Moreira de Carvalho. Excelentíssimo senhor doutor Francilino Pereira, diretor administrativo e vice-presidente do Banco do Brasil, ao nominá-lo, estendo a todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, é muita honra como prefeito e governador Valadares receber a ilustre figura de Dr. Francilino Pereira em nosso meio para inaugurar mais um posto de atendimento do Banco do Brasil. Vamos dizer que é o terceiro, porque tivemos o privilégio na prefeitura de ter ali também um posto de atendimento para os nossos funcionários e todos aqueles que chegam até a prefeitura municipal. É uma honra poder trabalhar junto ao Banco do Brasil e sabemos que juntamente com o Banco do Brasil, através do Fundec, poderemos levar à nossa população rural as melhorias sociais que irão permitir a fixação do homem do campo no seu devido lugar, para trazer para nós, os centros urbanos, aquilo que é tão necessário para a nossa sobrevivência. E tenho certeza que, juntamente com o Banco do Brasil, a Prefeitura Municipal irá promover o desenvolvimento da nossa região, promover o desenvolvimento dos nossos distritos. Meu presidente da Câmara Municipal, meu caro Antônio Silva, meu caro Romeu da Silva Praia, seu presidente do Banco do Brasil, meus caros amigos de governador Valadares.
Uma agência num espaço menor, ela atende às recomendações da direção do Banco do Brasil. E essa recomendação se estende também ao fato de que a localização das novas agências deve buscar uma identidade com o meio comercial e industrial produtivo da sociedade. No seu comércio, na sua indústria, nas suas lideranças, e com ela sempre tive esse convívio, mesmo porque jamais disputei, sob o aspecto partidário, posições aqui nessa cidade. Sempre pertencia a todos, por isso desde que todos pertencem. O Governador Valadares é uma cidade muito querida, muito admirada, muito respeitada. Não há neste estado, nesta Minas Gerais, que não conheça o perfil, a glória e o nome portentoso dessa cidade. Por um lado, ela tem uma capacidade de trabalho extrema. E por um lado, ela tem uma capacidade de resistência invencível. Por outro lado, ela...
cansado.